Você já sentiu que algo invisível ronda a sua casa, tirando a paz da sua família? Já percebeu que, mesmo rezando, há momentos em que o lar parece carregado, pesado, como se forças estranhas estivessem tentando afastar a harmonia e a fé? E se eu te dissesse que a Igreja, através da tradição e do testemunho dos santos, sempre nos recordou de que existem lugares específicos da nossa casa que precisam ser protegidos com a força da oração e da água benta, porque é exatamente ali que o inimigo mais tenta atacar. E se eu te dissesse que talvez seja nesses lugares que você tem deixado brechas espirituais abertas, sem perceber, mas que hoje Deus está te mostrando como fechar essas portas antes que seja tarde demais? Pense comigo. A casa é o templo da família. Assim como o corpo é templo do Espírito Santo, a família é igreja doméstica. E cada parede, cada quarto, cada porta carrega memórias, energias e presenças. Se Deus habita no lar, o inimigo tenta fazer morada também. Mas existe um remédio espiritual, um sacramental poderoso que a Igreja nos deu, a água benta. Por que será que a água, um elemento tão simples, foi escolhida por Cristo para ser sinal de vida no batismo? Porque os santos recomendavam aspergir os lares com água benta. Porque muitos testemunharam que, ao usarem-na com fé, os ambientes mudaram, as opressões cessaram e até doenças espirituais foram afastadas. Será que você está negligenciando esse tesouro? Será que a sua casa já está sendo atacada e você ainda não percebeu? Será que Deus trouxe você aqui porque hoje é o momento de abrir os olhos e aprender a blindar espiritualmente sua família? Talvez este vídeo seja exatamente a forma de Deus falar com você. Talvez esta mensagem seja a resposta que você pediu em oração. Talvez esta seja a chave para uma bênção específica que o Senhor deseja derramar sobre a sua vida. Mas atenção, essa chave só será revelada se você permanecer até o fim, porque cada parte deste estudo vai abrir uma peça do enigma, até que no final você entenda por completo quais são os 4 lugares da sua casa que precisam ser protegidos com água benta. Por isso, eu já te convido a escrever nos comentários que Deus nos abençoe. Quando você comenta isso, está proclamando bênção sobre a sua vida e acredite, torna-se instrumento de Deus para que esta palavra alcance outros corações que precisam dela. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode transformar a atmosfera da sua casa, pode devolver a paz da sua família e pode blindar o seu coração contra ataques que você nem imagina. O estudo vai começar agora. A porta de entrada de uma casa é mais do que um pedaço de madeira ou ferro. Ela é o limiar entre o mundo exterior e o interior do lar. O ponto em que o de fora toca o de dentro, onde o estranho se torna próximo e onde também podem entrar influências invisíveis. A Bíblia nos ensina que as portas são símbolos espirituais de passagem, proteção e decisão. Lembre-se do que aconteceu no Egito, quando Deus ordenou ao povo hebreu que marcasse as portas de suas casas com o sangue do Cordeiro. Êxodo 12, 7. O anjo da morte passou, mas não entrou onde havia o sinal da fé. Ali já estava um prenúncio daquilo que vivemos hoje. A casa marcada pelo sinal de Deus é preservada do mal. Quantas vezes abrimos a porta da nossa casa sem perceber que também abrimos o coração para influências negativas? Pessoas entram e saem, trazendo suas dores, suas cargas espirituais, suas palavras. O lar recebe tudo isso. Quantas vezes objetos entram pela porta e, sem perceber, trazem consigo histórias que não conhecemos? Presentes, compras, lembranças, tudo passa pela entrada. É por isso que a porta da casa não é apenas física, mas também espiritual. A Igreja, na sua sabedoria, nos deu a água benta como instrumento para santificar este espaço. Quando você asperge a porta de entrada da sua casa com água benta, você está espiritualmente selando-a com a proteção de Deus. Está dizendo ao inimigo: aqui não.
Este lar pertence a Cristo. Esta família está sob a proteção do Senhor. Pense na cena. Você chega em casa cansado, depois de um dia cheio de lutas. Antes de atravessar a porta, faz o sinal da cruz com a água benta e pede: Senhor, entra comigo, que apenas o bem passe por esta porta e que todo o mal fique do lado de fora. Você percebe a diferença? A sua entrada deixa de ser apenas física e se torna espiritual. Você não entra sozinho, entra acompanhado de Deus. Agora imagine como isso pode mudar o ambiente do seu lar. Muitas famílias reclamam que, logo ao entrar em casa, sentem peso, desânimo, tristeza. Pode ser apenas cansaço, mas pode também ser espiritual. A porta, quando não é guardada, pode se tornar ponto de entrada de perturbações. Ao contrário, quando consagrada, torna-se barreira contra todo ataque. Na vida real, quantas histórias ouvimos de pessoas que, ao rezarem na entrada de sua casa, perceberam paz voltando ao lar? Conheço testemunhos de famílias que começaram a aspergir a porta diariamente e relataram que discussões diminuíram, o ambiente ficou mais leve e até a convivência se tornou mais harmoniosa. Isso não é mágica. É fé encarnada em gestos concretos. Um conselho prático: mantenha sempre um pequeno recipiente de água benta próximo à porta da sua casa. Assim como nas igrejas, temos a pia de água benta na entrada. Ensine sua família a fazer o sinal da cruz ao sair e ao entrar. É um hábito simples, mas poderoso. Cada vez que alguém tocar aquela água, estará proclamando: Senhor, guarda minha entrada e minha saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, 8. E aqui está um detalhe ainda mais profundo. Quando aspergimos a porta com água benta, não protegemos apenas a entrada física, mas também a porta do coração. Porque quantas vezes, ao atravessar aquela porta, carregamos mágoas, irritações, culpas? É como se a água benta dissesse: deixa do lado de fora o peso do mundo. Aqui dentro é espaço de amor, perdão e presença de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca subestime a porta da sua casa. Ela é o primeiro campo de batalha espiritual. Santifique-a, consagre-a, entregue-a ao Senhor. Faça dela um altar invisível, onde cada entrada e cada saída sejam marcadas pela bênção divina. E lembre-se, assim como o sangue do Cordeiro guardou os hebreus, a água benta, sinal do batismo, guarda hoje a sua família. Não deixe para depois. Comece hoje. Pegue a água benta e faça este gesto de fé. Mas esse é apenas o primeiro lugar. Se a porta guarda as entradas e saídas, existe um outro espaço ainda mais delicado, onde as batalhas espirituais acontecem em silêncio. O quarto, onde descansamos, sonhamos e muitas vezes enfrentamos nossas maiores lutas interiores. No próximo bloco, vamos mergulhar no mistério do quarto, e você vai entender por que este lugar, mais do que qualquer outro, precisa ser purificado pela água benta. O quarto é um dos lugares mais íntimos da casa. É ali que descansamos, que derramamos lágrimas escondidas, que partilhamos momentos de afeto e onde muitas vezes enfrentamos nossas lutas mais silenciosas. Diferente da sala ou da cozinha, que são espaços de convivência, o quarto é o refúgio do coração. A Sagrada Escritura fala da importância do repouso. O próprio Deus, após a obra da criação, descansou no sétimo dia, Gênesis 2:2. E o salmista declara: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:9. O sono deveria ser um tempo de paz, de entrega e de renovação. Mas quantos de nós, ao deitar, carregamos insônia, preocupações, angústias e até pesadelos que nos perturbam? O quarto é também o lugar onde o inimigo mais tenta nos atacar. É durante a noite que surgem medos, pensamentos de tristeza, tentações da carne, ou mesmo sonhos que inquietam a alma. Muitos relatam que sentem opressões noturnas, pressões invisíveis, ou até uma sensação de que não estão sozinhos. A igreja nos lembra que o inimigo não descansa,
mas também nos lembra que Deus é mais forte. É aqui que entra o uso da água benta. Quando aspergimos o quarto com fé, estamos dizendo: Senhor, que este seja um espaço de descanso verdadeiro, que tua presença esteja aqui, para que meu corpo, minha mente e meu espírito encontrem paz. Imagine uma mãe que entra no quarto dos filhos antes de dormir, faz o sinal da cruz sobre cada um com a água benta e pede: Jesus, guarda o sono deles, que nenhum mal, visível ou invisível, os toque nesta noite. Quantas lágrimas de dor poderiam ser evitadas, quantos pesadelos seriam afastados, quanta paz poderia ser restaurada se essa prática se tornasse um hábito. O quarto é também lugar de decisões escondidas. É lá que muitos dobram os joelhos para rezar. É lá que muitos, em silêncio, derramam diante de Deus suas dores. Mas é também lá que, infelizmente, outros se entregam a vícios, pecados e escolhas que afastam do Senhor. É um espaço sagrado e, ao mesmo tempo, vulnerável. Por isso precisa ser protegido. A água benta, quando usada neste ambiente, não é superstição. É fé que se manifesta em um gesto concreto. É um sacramental que recorda o batismo, onde fomos lavados e tornados filhos de Deus. Ao aspergir a cama, o travesseiro, as paredes, estamos pedindo que este quarto seja a extensão do teu templo, Senhor. Que aqui não reine o medo, mas a tua paz. Conselho prático: crie o hábito de aspergir o quarto todas as noites antes de dormir. Se possível, faça uma pequena oração. Senhor Jesus, eu consagro este quarto ao teu sagrado coração. Abençoa meu descanso, protege minha mente e afasta todo espírito de perturbação. Que teus anjos estejam aqui, guardando cada canto deste lugar. Amém. Muitos santos e místicos da Igreja relataram experiências espirituais noturnas. Santo Antão, no deserto, enfrentava batalhas interiores durante a noite. Santa Teresa d'Ávila descrevia como, no recolhimento, o inimigo tentava distraí-la. Mas todos tinham em comum um segredo: confiavam em Deus e recorriam aos sacramentais como escudo espiritual. Se o quarto é o espaço do descanso e da intimidade, consagrá-lo é dizer a Deus: quero que tu estejas comigo no meu sono, nos meus sonhos e até nas minhas fragilidades. É transformar o lugar mais vulnerável em um refúgio de graça. E aqui está um ponto profundo. Quando você asperge o quarto com água benta, não está apenas abençoando paredes e móveis. Está abençoando as memórias, os pensamentos e até os sonhos que nascem naquele espaço. Está permitindo que a graça de Deus invada aquilo que muitas vezes você não consegue controlar: o inconsciente, o descanso, a noite. Por isso, nunca vá dormir sem antes lembrar-se desse gesto. Faça dele uma rotina espiritual. E você verá como, aos poucos, seu sono se tornará mais leve, suas noites mais serenas e seu coração mais fortalecido. Mas não é apenas a porta ou o quarto que precisam dessa proteção. Existe outro espaço na casa que concentra as energias mais fortes da convivência familiar, onde o amor e as tensões se encontram, onde a união e os conflitos acontecem diariamente. Esse lugar é o coração da casa, a cozinha e a sala, onde a família se reúne e compartilha a vida. Se a porta é o ponto de entrada e o quarto é o espaço da intimidade, a cozinha e a sala são o coração pulsante da casa. É ali que a vida acontece: as refeições partilhadas, as conversas em família, os momentos de alegria e também as discussões. É o lugar onde os laços se fortalecem ou se enfraquecem. A Bíblia está repleta de momentos em que o alimento e a mesa são lugares de encontro com Deus. Foi em uma refeição, a última ceia, que Jesus instituiu a Eucaristia, o maior dos sacramentos. Foi à mesa que ele partilhou o pão com os discípulos de Emaús. E foi também em banquetes que Jesus ensinou, curou e se fez próximo dos pecadores. A mesa, portanto, não é apenas um móvel. Ela é símbolo de comunhão. Mas pense comigo,
Quantas vezes as refeições em casa se transformam em momentos de silêncio pesado, discussões ou até ausência de diálogo? Quantas famílias já não se reúnem mais à mesa, cada um com seu prato diante da televisão ou do celular? A cozinha e a sala, que deveriam ser lugares de união, tornam-se muitas vezes espaços de divisão. É por isso que a igreja nos lembra que devemos consagrar este ambiente ao Senhor. E um modo poderoso de fazer isso é com a água benta. Quando aspergimos a sala e a cozinha, estamos pedindo a Deus que aquele espaço seja santificado, que o alimento seja sinal de vida e que as conversas sejam cheias de graça. Imagine a cena. Antes do almoço, alguém da família pega um pequeno recipiente com água benta, asperge a mesa e faz uma oração simples. Senhor, abençoa esta mesa, que este alimento nos fortaleça, que esta convivência nos una, que nossas palavras sejam de paz. Um gesto tão simples pode transformar uma refeição comum em um momento de encontro com Deus. O inimigo sabe da força que existe na união familiar e, por isso, tenta, justamente nesse espaço, semear discórdia. Quantas brigas começam à mesa? Quantos corações se ferem em conversas impensadas durante o jantar? Quantas vezes a sala se torna palco de gritos em vez de abraços? Por isso, consagrar este ambiente é essencial. E mais, a cozinha é também o lugar do pão de cada dia, da providência divina. Jesus nos ensinou a pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mateus 6,11. Cada refeição é resposta a essa oração. Usar água benta na cozinha é reconhecer: Senhor, tudo o que temos vem de Ti. Que este alimento seja abençoado e que nunca falte o essencial em nossa mesa. Há famílias que já testemunharam milagres de providência ao consagrar a cozinha com fé. Relatam que, mesmo em tempos de crise, nunca lhes faltou alimento, porque confiavam que Deus estava presente naquele espaço. E é assim mesmo. Quando Deus habita a cozinha, o pouco se multiplica, o simples se torna suficiente e a mesa nunca fica vazia. A sala, por sua vez, é o espaço do encontro, da convivência, da partilha de vida. É lá que as famílias assistem juntas a um filme, recebem visitas, comemoram aniversários, mas também é lá que podem acontecer discussões, fofocas e palavras duras. Santificar a sala é pedir que cada palavra dita ali seja de edificação, não de destruição. Conselho prático: ao aspergir a sala com água benta, faça uma oração em voz alta. Senhor, abençoa esta sala. Que cada conversa aqui fortaleça e não destrua. Que cada visitante sinta a tua presença. Que a tua paz reine neste lugar. Se começarmos a fazer isso, nossa casa se tornará verdadeiramente uma igreja doméstica, como ensina a igreja. A cozinha será sinal da providência e a sala sinal da comunhão. O alimento será bênção e as conversas oração. Mas repare, até agora falamos da porta, do quarto e da sala, cozinha. Falta ainda o espaço mais importante, aquele reservado ao encontro direto com Deus dentro da casa. Pode ser um pequeno oratório, um cantinho de oração, ou até um simples crucifixo na parede. Esse é o lugar onde a presença divina é invocada de modo especial. Toda casa, por mais simples que seja, pode e deve ter um espaço reservado para Deus. Não precisa ser grande nem luxuoso, basta um canto silencioso, um crucifixo na parede, uma imagem de Nossa Senhora, uma Bíblia aberta. Esse lugar se torna o altar doméstico, o coração espiritual da família. A igreja ensina que a família é a igreja doméstica. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 605-6, 1657. Isso significa que, dentro do lar, vivemos uma pequena extensão da vida da igreja. Se na paróquia temos o altar, na casa precisamos de um ponto que nos recorde: aqui Deus habita.
Esse espaço é fundamental para manter a chama da fé acesa. Pensem como era a vida dos primeiros cristãos. Antes de haver templos grandiosos, eles se reuniam nas casas para rezar, partir o pão e escutar a palavra. Cefir Atos 2:46. As casas eram igrejas vivas, lugares de encontro com Deus. E ainda hoje, o Senhor deseja que nossas casas sejam santuários, refúgios de fé. Agora, imagine que você separa um canto da sala, do quarto ou até da cozinha. Coloca ali um pequeno crucifixo, uma vela, talvez uma imagem de Nossa Senhora ou do santo de devoção da família. Esse lugar, aparentemente simples, pode se tornar um portal de bênçãos para toda a casa. Mas como todo espaço sagrado, ele precisa ser protegido. É aqui que entra a força da água benta. Quando você asperge esse cantinho de oração com água benta, está pedindo que Deus purifique aquele espaço e o torne terreno santo. Está dizendo: Senhor, este lugar é teu, que cada oração feita aqui suba como incenso diante de ti. Que este cantinho seja refúgio de paz, fonte de força e santuário dentro do nosso lar. Conselho prático: sempre que for iniciar uma oração em família, comece aspergindo o oratório com água benta e fazendo o sinal da cruz. Esse gesto simples ajuda a lembrar que a oração não é apenas palavras, mas encontro real com Deus. Quantos testemunhos já ouvimos de famílias que, ao criarem um pequeno espaço de oração em casa, experimentaram milagres de união, conversão e paz. Já vi casais que, em meio a crises, decidiram rezar diante de um crucifixo e, aos poucos, reencontraram o caminho da reconciliação. Já ouvi mães que relatam como os filhos, mesmo pequenos, ao verem o oratório, espontaneamente se ajoelham e rezam. Esse cantinho se torna um ponto de luz na casa. Quando as trevas parecem se aproximar, quando o peso da vida cai sobre os ombros, ali está um lugar de refúgio. Ali é possível chorar diante de Deus, agradecer, pedir, louvar. É ali que o lar se renova. Mas atenção, o oratório não é só para ser bonito. Ele deve ser vivido. Muitos colocam imagens e símbolos, mas não os usam para rezar. Um oratório sem oração é apenas decoração. O segredo está em transformá-lo em lugar vivo. E a água benta ajuda a manter esse espaço puro, protegido contra distrações, frieza e até influências espirituais negativas que tentam apagar a chama da fé. Lembre-se, em cada missa, o altar é purificado e preparado. Da mesma forma, em casa, o cantinho de oração deve ser cuidado, limpo e aspergido. Assim como o sacerdote usa a água benta para dedicar um espaço a Deus, você, com fé, pode dedicar seu lar. Agora reflita comigo. Até aqui vimos a porta, o quarto, a sala, a cozinha e o cantinho de oração. Cada um desses espaços tem sua importância, mas juntos formam algo maior. Uma casa que se torna templo de Deus. E é justamente isso que o inimigo teme. Uma família unida, uma casa consagrada, um lar onde a presença divina é sentida em cada canto. No entanto, para entender plenamente como esses lugares se conectam e como a água benta é chave de proteção e graça, precisamos aprofundar ainda mais. Porque o uso da água benta não é um amuleto, mas um gesto que nos liga ao batismo, à cruz de Cristo e ao poder da Igreja. A água é um dos elementos mais presentes em toda a Sagrada Escritura. Desde o início da criação, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Gênesis 1:2, até o último capítulo do Apocalipse, onde vemos o rio de água viva que sai do trono de Deus, Apocalipse 22:1. A água sempre foi sinal de vida, purificação e presença divina. A água benta, usada pela Igreja, não é apenas água comum. Ela é um sacramental, isto é, um sinal sagrado instituído pela Igreja para preparar os fiéis a receberem a graça de Deus e santificar as diversas circunstâncias da vida. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 667. Quando o sacerdote abençoa a água, ele pede a Deus que a torne instrumento de purificação, proteção contra o mal e lembrança do batismo.
Na bênção tradicional, o padre invoca o poder de Cristo para que, onde essa água for usada, o inimigo seja afastado e a graça de Deus seja derramada. Mas por que a água benta tem poder? Porque ela nos recorda o batismo, o primeiro sacramento que nos fez filhos de Deus. Cada gota de água benta é como um eco do dia em que fomos lavados do pecado original e marcados com o selo da fé. Quando nos benzemos com água benta, estamos reafirmando: sou batizado, pertenço a Cristo, estou sob a proteção da cruz. É por isso que os santos tinham tanto apreço pela água benta. Santa Teresa d'Ávila dizia que nenhum demônio resistia a ela e que em momentos de opressão espiritual recorria imediatamente à água benta para encontrar alívio e paz. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, recomendava constantemente que os fiéis mantivessem água benta em suas casas, como defesa contra as tentações. A água benta não é superstição, não é magia. Ela não funciona por si mesma. O que lhe dá eficácia é a fé com que é usada, unida à oração da igreja que a abençoou. É como um sacramental que nos conecta com a graça de Deus. Quem a usa sem fé, apenas como amuleto, não experimenta seu poder. Mas quem a usa como expressão de confiança em Cristo, encontra nela uma fonte de proteção e bênção. Veja como a água atravessa a história da salvação. No dilúvio, as águas purificaram a terra e deram início a uma nova criação. Gênesis 7. No Êxodo, as águas do Mar Vermelho se abriram, libertando Israel da escravidão. Êxodo 14. No deserto, a água brotou da rocha para saciar a sede do povo. Êxodo 17. Nos profetas, a água foi anunciada como sinal de purificação. Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. Ezequiel 36, 25. No batismo de Jesus, as águas do Jordão foram santificadas pelo Filho de Deus. Mateus 3,16. No batismo cristão, a água é transformada em fonte de vida eterna. Cada vez que usamos a água benta, tocamos essa longa história da salvação. É como se um pedacinho desse rio de graça, que corre desde o Gênesis até o Apocalipse, passasse por nossas mãos. Conselho prático: não tenha medo de usar água benta no dia a dia. Benza-se ao acordar, antes de sair de casa, ao começar uma oração, ao entrar no carro, ao deitar-se. Não limite seu uso apenas à igreja. Ela foi feita para acompanhar sua vida, para ser um lembrete constante de que você é filho de Deus. Pense também na sua família. Aspergir a casa com água benta pode ser um gesto de proteção, mas também de comunhão. Reúna seus filhos, seu cônjuge e juntos façam uma breve oração, pedindo que Deus santifique o lar. O simples ato de pegar um pouco de água benta e traçar o sinal da cruz sobre os entes queridos é um presente espiritual imenso. Mas atenção, como todo sacramental, a água benta não substitui os sacramentos. Ela não é um atalho para a salvação, mas um auxílio que nos conduz a uma vida mais santa. Seu papel é preparar o coração para receber a graça e lembrar-nos constantemente daquilo que já recebemos no batismo. Agora que entendemos o mistério da água benta, podemos aprofundar ainda mais. Como usá-la corretamente sem cair na rotina ou superstição. Muitas pessoas têm água benta em casa, mas não sabem como aplicá-la de forma espiritual e eficaz. Muitos católicos mantêm um pequeno recipiente de água benta em casa, mas acabam usando-o apenas em ocasiões especiais, ou até esquecem de sua existência. Outros a buscam na igreja com devoção, mas depois não sabem como aplicá-la em sua vida. A verdade é que a água benta foi dada pela igreja justamente para ser usada no cotidiano, como instrumento de graça, proteção e lembrança do batismo. O Papa Bento XVI dizia que os sacramentais, como a água benta, servem para que cada momento da vida possa ser santificado. Isso significa que não precisamos esperar por situações extraordinárias para utilizá-la. Cada gesto simples pode se tornar uma oportunidade de encontro com Deus. 1. Ao acordar.
Comece o dia fazendo o sinal da cruz com água benta. Diga em voz baixa: Senhor, consagro a Ti este novo dia. Protege-me do mal, fortalece minha fé e guia meus passos. Esse gesto simples já coloca a sua vida sob a bênção de Deus antes mesmo de sair de casa. 2. Antes de sair de casa, ao atravessar a porta, toque a água benta e faça o sinal da cruz. É como pedir ao Senhor: acompanha-me na estrada, guarda-me de acidentes, livra-me de tentações. Muitas famílias têm pequenos recipientes de água benta fixados ao lado da porta, como encontramos nas igrejas, justamente para lembrar que a entrada e a saída devem ser santificadas. 3. No trabalho ou nos estudos, carregar um pequeno frasco de água benta no bolso ou na bolsa pode ser uma prática de fé. Em momentos de angústia, pressão ou estresse, use-a discretamente, fazendo o sinal da cruz. Lembre-se, não é superstição, é fé. Você está proclamando que, mesmo no ambiente profissional ou escolar, deseja permanecer unido a Cristo. 4. Antes de dormir, ao encerrar o dia, asperja o quarto com água benta e faça uma oração de entrega. Senhor, confio-te meu descanso. Guarda meus sonhos, protege minha mente, afasta toda perturbação e concede-me paz. Muitas pessoas testemunham que, após começar essa prática, o sono se tornou mais tranquilo e os pesadelos desapareceram. 5. Na hora das refeições. Além da bênção tradicional do alimento, você pode aspergir a mesa com água benta antes de sentar-se. É um gesto de gratidão a Deus pela providência e um pedido para que nunca falte o necessário. 6. Nas enfermidades. Ao visitar um doente na família, faça o sinal da cruz sobre ele com água benta, pedindo pela sua saúde. A água benta não substitui os sacramentos, como a unção dos enfermos, mas pode ser um gesto de fé e de consolo que recorda a presença de Deus naquele sofrimento. 7. Para abençoar objetos crucifixos, imagens, livros de oração, terços, todos podem ser aspergidos com água benta, pedindo que se tornem instrumentos de fé. Também é possível abençoar o carro, a bicicleta ou até o computador, reconhecendo que tudo deve estar a serviço de Deus. 8. Em momentos de tentação ou medo. Quando sentir que a fé está sendo provada, que o coração está sendo assaltado por angústias ou tentações, use a água benta como escudo espiritual. Santo Afonso de Ligório dizia que ela é arma poderosa contra o demônio. Mas aqui precisamos abrir os olhos para algo importante: a diferença entre fé e superstição. A água benta não deve ser usada como se fosse uma fórmula mágica, mas como um gesto de fé. Se a utilizamos sem oração, sem confiança em Deus, ela se torna apenas um ritual vazio. O poder não está na água em si, mas no Cristo que a santificou e na fé de quem a usa. Um exemplo concreto: uma família costumava aspergir a casa com água benta todas as noites. No entanto, os pais percebiam que os filhos faziam o gesto mecanicamente, sem prestar atenção. Então decidiram mudar. Cada noite, além da aspersão, cada membro da família dizia uma intenção em voz alta: Senhor, hoje eu te agradeço por, ou peço por. Aos poucos, a prática deixou de ser apenas rotina e se tornou oração viva. Esse é o segredo: transformar o uso da água benta em experiência de fé, não em superstição. Agora que entendemos como viver a água benta no cotidiano, surge uma pergunta ainda mais profunda. O que acontece quando uma família inteira decide consagrar-se a Deus por meio dela? Não falamos apenas de indivíduos usando a água benta, mas do lar inteiro se tornando espaço sagrado. A Igreja sempre ensinou que a família é a igreja doméstica. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 655, 1658. Isso significa que cada lar cristão é chamado a ser um reflexo da Igreja, lugar de oração, de fé, de transmissão dos valores evangélicos, de caridade e de santidade. Mas, para que isso aconteça, não basta ter símbolos religiosos nas paredes.
É preciso consagrar de verdade a vida familiar a Deus. E aqui, a água benta se torna um instrumento precioso. Ela é como um selo visível dessa consagração. Quando uma família se reúne em oração, pede a bênção de Deus e asperge sua casa com água benta, algo espiritual acontece. Aquela casa é reconhecida no céu como território consagrado ao Senhor. Pense no que aconteceu no Antigo Testamento, quando Josué proclamou: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:15. Essa frase não era apenas uma declaração bonita. Era um compromisso espiritual de que todo o lar estaria voltado para Deus. Hoje, quando consagramos a família com a água benta, renovamos esse mesmo compromisso. Esta casa é do Senhor. Esta família é do Senhor. Nossa história pertence a Ele. A força da bênção em família. Quando apenas uma pessoa da casa usa a água benta, a graça já age. Mas quando todos participam, o efeito é multiplicado, porque não é só o espaço físico que é purificado, mas também os vínculos familiares. Imagine a cena. O pai ou a mãe pega um pequeno recipiente com água benta, reúne os filhos e, em silêncio, cada um recebe o sinal da cruz na testa. Depois, todos rezam juntos uma Ave Maria. Que gesto simples, mas que poder tem diante de Deus. É como se cada gota daquela água reavivasse o batismo, reacendesse a fé e fortalecesse a união. Cura de feridas familiares. Quantas famílias carregam mágoas antigas, discussões que nunca foram resolvidas, palavras que feriram? A casa fica marcada por essas lembranças. A consagração com a água benta pode ser um passo de cura. Porque quando aspergimos a casa, não pedimos apenas proteção contra o mal exterior, mas também purificação das feridas interiores. É como se disséssemos: Senhor, limpa nossa memória, cura nossas palavras, lava nossa história, faz-nos renascer em Ti. Proteção espiritual. Muitos santos e padres exorcistas ensinam que as famílias que rezam juntas e usam os sacramentais da igreja, como a água benta, estão mais protegidas contra ataques espirituais. O inimigo tenta destruir a família porque ela é célula da igreja e da sociedade. Quando a família se consagra a Deus, ela se torna fortaleza de fé, muralha de esperança, santuário de amor. Um testemunho. Certa vez, uma mãe contou que sua família vivia em constantes brigas. O ambiente em casa era pesado e até os filhos começaram a se afastar da fé. Ela decidiu, por inspiração, pegar água benta na igreja e todos os dias aspergia a casa em silêncio, rezando o Pai Nosso. Em pouco tempo, a mudança foi perceptível. As discussões diminuíram, os filhos voltaram a rezar, e até o marido, que estava distante da igreja, começou a se abrir à fé. Essa transformação não foi apenas fruto da água, mas da fé viva que se manifestou naquele gesto. Conselho prático. Estabeleça um dia da semana para a oração familiar com água benta. Pode ser no domingo, antes ou depois da missa. Reúnam-se diante do cantinho de oração, façam uma oração espontânea ou rezem o terço e, ao final, asperjam toda a casa. Esse rito simples cria um hábito espiritual que fortalece a fé e renova a graça. Mas a família consagrada não vive isolada. Ela é chamada a ser sinal de Deus no mundo. Uma casa abençoada deve irradiar luz para os vizinhos, para os amigos, para todos os que a visitam. E isso nos leva a refletir sobre a missão de transformar a casa em lugar de evangelização. Até agora, refletimos sobre como a água benta pode proteger e santificar a porta de entrada, o quarto, a cozinha, sala e o cantinho de oração, e também como a família inteira pode ser consagrada ao Senhor. Mas há algo ainda mais profundo. Uma casa abençoada não é chamada apenas a ser protegida, mas a ser sinal visível do amor de Deus para o mundo. A casa cristã é mais do que um abrigo físico. Ela deve ser um farol de evangelização. Jesus nos disse: Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, e assim ilumina a todos que estão na casa. Mateus 5, 14 e 15. Quando uma família se consagra a Deus e santifica sua casa com oração e água benta, essa luz não pode ficar escondida. Ela se espalha, a presença percebida. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: quando entro nessa casa, sinto uma paz diferente. Isso não é acaso. Uma casa consagrada carrega em si a presença invisível de Deus, que se torna perceptível a quem entra. É como se as paredes falassem, como se o ambiente transmitisse serenidade. Esse testemunho silencioso é uma forma de evangelização. Não precisa de palavras, porque o próprio ambiente prega o evangelho, o acolhimento como missão. A Bíblia está cheia de histórias de hospitalidade. Abraão recebeu 3 visitantes misteriosos em sua tenda e descobriu que acolhera os anjos do Senhor. Gênesis 18. O profeta Eliseu foi hospedado por uma mulher em Sunem, e Deus a recompensou. 2 Reis 4, 8, 17. O próprio Jesus foi acolhido em casas, de Marta e Maria, de Zaqueu, dos discípulos de Emaús. Uma casa cristã deve ser lugar de acolhida. Quando um visitante entra e é recebido com carinho, oração e até uma simples aspersão de água benta, ele experimenta algo do amor de Deus. Evangelização silenciosa. Nem sempre evangelizamos com grandes discursos. Muitas vezes é o testemunho da vida que fala mais alto. Uma família que reza junta, que tem símbolos da fé expostos, um crucifixo, uma Bíblia, uma imagem de Maria, já está evangelizando. Água benta usada com fé reforça esse testemunho, porque mostra que ali se vive a espiritualidade católica de forma concreta. A força contra a indiferença. Vivemos em um tempo em que muitos se afastaram da fé. Vizinhos, amigos, colegas de trabalho, muitas vezes olham com desconfiança para a igreja, mas quando veem uma família unida, uma casa em paz, um ambiente sereno, algo desperta em seu coração. Eles começam a se perguntar: qual é o segredo dessa paz? E então percebem: o segredo é Deus. Uma casa cristã pode se tornar a primeira pregação que alguém escuta, sem palavras, apenas pelo testemunho. Conselho prático. Ofereça sua casa como espaço de oração para os amigos e vizinhos. Pode ser um terço em grupo, uma leitura bíblica, ou mesmo um momento simples de acolhimento. Antes de começar, asperja a sala com água benta e peça a bênção de Deus. Isso não apenas consagra o encontro, mas também mostra às pessoas que a fé católica é viva, concreta, encarnada no cotidiano, quando a casa se torna igreja. Nos primeiros séculos, os cristãos celebravam a Eucaristia nas casas. Essas igrejas domésticas eram o núcleo da evangelização. Hoje, não precisamos celebrar a missa em casa, mas podemos redescobrir essa vocação. Transformar o lar em lugar de oração, partilha, fé e missão. Uma casa marcada pela água benta não é apenas protegida. Ela se torna fonte de bênçãos para quem entra, lugar de encontro com Deus para quem busca, refúgio para quem sofre. Agora, meu irmão e minha irmã, já percorremos toda a jornada. Os 4 lugares da casa, o mistério da água benta, o uso cotidiano, a consagração da família e a missão de evangelizar. Resta apenas o último passo, a grande conclusão deste estudo. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim desta caminhada espiritual. Percorremos juntos os 4 lugares da casa que precisam ser santificados com água benta. A porta de entrada, onde pedimos que apenas o bem entre e o mal fique do lado de fora. O quarto, lugar do descanso e dos sonhos, que deve ser purificado para que o sono seja paz e não perturbação. A cozinha e a sala, coração da convivência, onde a providência de Deus alimenta o corpo e o amor alimenta a alma. E o cantinho de oração, altar doméstico, onde a família se encontra com o Senhor.
Refletimos também sobre o mistério da água benta, seu poder de nos recordar o batismo, sua eficácia contra o mal e sua força como sacramental. Vimos como usá-la no dia a dia, como consagrar a família e como transformar a casa em farol de evangelização. E agora eu te pergunto, que decisão você vai tomar depois deste estudo? Você pode ouvir tudo isso e deixar para depois. Ou pode hoje mesmo pegar a água benta e dar o primeiro passo para blindar espiritualmente a sua casa. Não adie. O inimigo não espera, mas a graça de Deus também não atrasa. Talvez este vídeo tenha sido a resposta de oração que você esperava. Talvez o Senhor tenha trazido você até aqui para dizer: consagra a tua casa a mim, eu quero habitar nela. E se for verdade, por que esperar mais? Escreva nos comentários a frase: minha casa pertence a Cristo. Esse será o nosso sinal de fé. Quero ver quantos aqui chegaram até o fim desta mensagem e estão decididos a consagrar seu lar ao Senhor. E saiba, cada comentário é também um testemunho público. Quando você escreve isso, proclama a vitória de Deus sobre a sua vida e se torna instrumento para que outros também tenham coragem de consagrar suas casas. Agora, um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Pense comigo. Uma chama sozinha pode se apagar, mas muitas chamas juntas iluminam a noite inteira. Cada inscrição é como uma vela acesa que mantém esta comunidade viva e espalha a palavra para quem mais precisa. Se você não se inscrever, pode perder as bênçãos das próximas mensagens. Mas se você já faz parte, alegrai-vos, porque vocês são missionários, espalhando luz pelo simples gesto de compartilhar a fé. E não pare por aqui. Continue alimentando a sua fé. Assista aos outros estudos do canal. Cada vídeo é como uma gota de água benta derramada sobre a sua alma. Purifica, fortalece e prepara para as batalhas espirituais do dia a dia. Lembre-se sempre, a sua casa não é apenas tijolo e cimento. É santuário de Deus, templo vivo, igreja doméstica. E quando consagrada, se torna muralha contra o mal e farol de esperança para o mundo. Hoje, ao terminar este vídeo, faça um gesto concreto. Pegue a água benta, vá até a porta da sua casa, faça o sinal da cruz e diga em voz alta: esta casa pertence a Cristo, aqui só o bem entra, aqui só a paz reina, aqui só Deus habita. E então, meu irmão, minha irmã, você verá que não há mal que resista, não há trevas que prevaleçam, porque o lar que pertence a Cristo é indestrutível.